Graças e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero trazer para vocês um pequeno devocional no Salmo 1, no livro dos Salmos, que por muitos é considerado como o inário de Deus, onde nós encontramos aí salmos cheios de riqueza da doutrina bíblica, nós encontramos versos de paz, versos de bem-aventurança, e eu quero, junto com você, estudar o que é o prefácio de todos os salmos, o Salmo 1. Esse Salmo 1 ele apresenta praticamente todo o conteúdo resumido dos outros 149 versículos. Observe que o desejo do salmista nos ensinar sobre a bem-aventurança de Deus e de nos avisar também sobre a destruição certa dos pecadores é isso que vai reger todos os outros salmos. E eu quero que você já abra comigo no versículo 1, onde diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe, meus irmãos, que nesse primeiro versículo que nós temos, esse autor desconhecido nos dá, de forma didática, três condições no qual nós devemos buscar para que nós possamos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas mais do que felizes. Observe que de uma forma bem didática ele começa com as negativas, que é praticamente um não. Um não é uma das primeiras palavras que nós aprendemos ou que ouvimos quando nós somos crianças. Então, talvez de uma forma bem didática, ele trabalha com três verbos dentro do seu contexto, na frase, de uma forma negativa, para que eu e você possamos iniciar, então, sabendo o que não é ser bem-aventurado. Então, para que nós possamos ser bem-aventurados, nós não devemos andar no conselho dos ímpios. O que é o conselho do ímpio? É aquela conduta que é moldada por padrões humanos. É o pecado de permitir que os apetites, que as ambições, que a nossa conduta seja moldada de acordo com os valores do mundo. E aqui quando eu estou falando do mundo, eu estou falando todo esse sistema contra Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, Pai, mas procede do mundo. Nós vemos, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras que o que acontece com o povo de Deus quando se deixa levar por esse mundanismo. Observe o reinado de Manassés, um dos reis de Judá, que é registrado no segundo livro de Crônicas, também no segundo livro de Reis. Esse rei Manassés, ele promoveu a idolatria a Baal, ele reconstruiu altares que o seu pai, um bom rei anterior a ele, havia destruído. Ele promoveu práticas dentro do povo hebreu, ali em Judá, práticas de magia, práticas de adivinhação. Ele chegou até cometer atos extremos como sacrifício humano, incluindo até os próprios filhos. Como resultado disso, como resultado do mundanismo entrando dentro do povo de Deus, Deus trouxe o exército assírio sobre Jerusalém. Por viver uma época totalmente instável na qual nós vivemos, a igreja de Deus, ela não pode dar ao luxo de vacilar naquilo que nós falamos. Nós muitas vezes encontramos pessoas que estão desesperadamente procurando por respostas. Por isso, você e eu, nós não devemos nem um pouco amenizar o evangelho e também nem um pouco abrandar a verdade de Deus. Se nós fizermos isso, se nós formos simpatizantes com esse sistema contra Deus, automaticamente nos tornaremos inimigos de Deus. O próximo verbo é deter.
não se detém no caminho dos pecadores. O bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Isto é, não faz associação com os perversos. Nós não negociamos os valores do Evangelho. Pecado continua sendo pecado, mesmo que todas as pessoas estejam cometendo. O pecado ainda tem um pagamento. E o pagamento, segundo Romanos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, é a morte. Em Gálatas, o mesmo Paulo vai escrever que as obras da carne, no qual nós não podemos nos associar, obras como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Esses que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo vai falar mais para frente, em 1 Coríntios, dizendo que adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, roubadores, maldizentes, também não entrarão no reino de Deus. Nós não devemos, então, se deter no caminho desses perversos. Lembrando também, João fala em Apocalipse, mentirosos, feiticeiros, idólatras. Muitas vezes nós colocamos um pecado no altar para que nós possamos julgar com tanta ferocidade, com tanta ser ávido em julgar um pecado, e muitas vezes aquele pecado que é terrível aos olhos, mas nós esquecemos que os mentirosos também não herdarão o reino de Deus. Nós muitas vezes culpamos outros por ser sodomitas, efeminados, mas muitas vezes nós esquecemos que a idolatria, o não respeitar o pai e a mãe, também não herdarão o reino de Deus. Bom, bem-aventurado é aquele que não negocia os princípios do Evangelho. E o terceiro verbo aqui que esse salmista diz é se assentar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, não tem comunhão com aqueles que desprezam a Deus. Mais uma vez, Paulo, na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão há com a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Meus irmãos, um fato é, nós não conseguimos viver isolado das pessoas que não são cristãs. Nós devemos a essas pessoas amor, nós devemos a essas pessoas auxílio, misericórdia e principalmente o Evangelho. Todavia, ter comunhão mais íntima com essa pessoa ou com estas pessoas é uma opção bem complicada. Mais uma vez, Paulo, em 1 carta a Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, como nós devemos nos afastar de andar, de nos deter e de nos assentar na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores? A resposta do salmista está no versículo 2, que ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação sobre a palavra de Deus nos ajudará a manter a distância desses três males. A meditação no pensamento hebraico é quase que repetir as escrituras calmamente, em som baixo, retirando todas as distrações exteriores. É um sinônimo de ler e entender claramente a palavra de Deus. Josué, no capítulo 1, ele vai dizer que não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Encontre um local tranquilo. Sempre ore antes e depois da leitura da palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus, faça perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê. Faça anotações importantes e pense como você irá aplicar aquilo que acabou de ler. No versículo 3, ele diz: o bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma árvore, meus irmãos, resiste à força do vento.
ela floresce, ela abençoa os homens, ela traz bênção aos animais, bênção às aves, ela é enraizada, aprofundada, para que ela possa dar o seu fruto. O propósito de Deus é plantar no homem um solo fértil da sua graça e é sempre a produção de frutos. As pessoas verão, as pessoas colherão de nós os bons frutos. Nós temos nossas raízes, os bem-aventurados têm raízes completamente arraigadas. Nós temos virtudes que devem ser mostradas no seu tempo certo, porque no devido tempo dá o seu fruto. Lembra do que eu falei para vocês agora há pouco, que não há como nós vivermos isolados das pessoas que não são cristãs? O que nós devemos a essas pessoas é o amor, auxílio, misericórdia, evangelho. Isso está fazendo uma referência ao versículo 1. Pense bem, meus irmãos, uma árvore não dá sombra para si só. Uma árvore, ela não se refugia do sol para si só. Ela não dá fruto para que ela possa mesma comer daquele fruto. Não, ela dá sombra aos demais. Ela dá sombra aos outros. Ela refugia os outros do sol. Ela produz alimento, produz seus frutos para outros. O que nós podemos oferecer nesse momento de pandemia? O que nós podemos oferecer nesse momento que parece que agora os empregos serão extintos, que a economia parece que vai minguar ou vai ter uma queda muito grande? O que nós podemos oferecer? Como árvores arraigadas junto ao ribeiro, o que nós podemos oferecer? Paciência na aflição, gratidão, zelo nas oportunidades que nós temos, auxílio, misericórdia, evangelho. Esses são os frutos que essa árvore plantada junto à corrente de águas pode oferecer, sempre pensando nos outros. A felicidade do cristão está em adorar o seu Deus e amar o seu próximo. Amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. No versículo 4, ele continua dizendo: os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Observe você o contraste que o salmista fez. Ele falou sobre uma árvore e agora falou sobre palha. O bem-aventurado com uma árvore firme, arraigada, com as suas raízes junto ao ribeiro. Agora está falando de um caráter do ímpio, uma palha. Árvore com suas raízes fortes, frutos no momento certo, dá lugar então à palha, algo leve, algo estéril, vazio, sem muito valor. Aqueles que não estão plantados junto a esses ribeiros, isto é, a palavra de Deus, aquele que não é arraigado com suas raízes na palavra de Deus, são intrinsecamente sem valor algum, sem substância, são facilmente levados e se dispersam com o vento. No versículo 5 ele diz que por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Observe você mais uma vez, nós temos duas condenações aqui. Nós temos a condenação do tribunal da justiça de Deus e nós temos uma segunda condenação que é separada dos santos. Pense bem no que eu vou dizer. Aqueles que serviram de apoio, aquelas árvores arraigadas que serviram de apoio como sombra, dando auxílio, misericórdia, servindo o seu fruto no momento correto, agora, em um momento onde os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, nós, essas árvores arraigadas, seremos tirados deles. Nós não daremos o auxílio mais. Observe que a condenação de Deus e também a separação dos santos, e agora esses perversos não irão prevalecer. Veja que a congregação dos justos, ou seja, a reunião dos justos, permanecerá eternamente. Esta ficará de pé. Essa não será extinguida como palha. Pois essa confirmação está no versículo 6, dizendo que pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos,
no meio de todas as suas provas, no meio de todas as nossas provas, nossas tristezas, dores, repreensões, nós devemos levantar a nossa cabeça e nós devemos nos regozijar. Não é uma palavra fácil do que eu estou dizendo. Pouquíssimas pessoas pensariam dessa forma. Em meio às dores, tristezas, eu tenho que me alegrar? É uma coisa difícil de se dizer. Mas, meus irmãos, os nossos olhos têm que estar fixos no caminho de Deus. Porque observe que pelo Salmo 1 nós somos chamados para esse caminho estreito. Né? Deus é que sustém os nossos passos, os nossos fracos passos. É Ele que nos leva para um caminho salvo, para um fim glorioso. Deus é uma vigilância que não falha e sempre nos rodeia. Mas o caminho também é largo. Há outro caminho extremamente largo que levará certamente ao inferno. Que o Santo Espírito de Deus nos ajude. Que Ele possa dar a nós uma enorme porção dessa bem-aventurança, para que nós possamos, no final, ser como árvores junto ao ribeiro, dando sombra, auxílio, amor a essas pessoas que necessitam. A ideia que eu quero passar desses salmos do 1 a 6 é que você e eu somos chamados para que não andemos, não nos detemos ou não nos assentemos a essas pessoas que estão contra Deus, a favor desse sistema contra Deus. Mas mesmo não estando nessas condições, nós devemos oferecer a essas pessoas auxílio, amor e principalmente o Evangelho de Deus, no qual, pelo Espírito Santo, salva essas pessoas. Que Deus abençoe você, que esse Salmo 1, do 1 ao versículo 6, esteja refletindo na sua mente, que ache local para repousar no seu coração, para que você e eu, juntos, não possamos pecar contra Deus. É isso que eu peço a Deus e peço que Deus lhe abençoe, a você e a sua família. Amém.